Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com recomendação de fertilizantes e corretivos para a cultura do mamoeiro. Nós vamos aqui apenas usar esta cultura como exemplo, como modelo, e tudo que nós formos fazer aqui pode ser aplicado a qualquer uma outra frutífera de interesse que vocês estejam trabalhando ou que porventura será utilizado posteriormente nas suas atividades rotineiras, nas suas atividades práticas. Bom, para isso, antes de darmos início a efetivamente o que nós vamos trabalhar, nós temos que pensar que práticas de recomendação, fertilizantes corretivos, nós devemos fazer sempre uso dos manuais existentes em nossa região. E caso não haja esses manuais, é importante nós buscarmos empresas de pesquisa que porventura tenham desenvolvido algum manual que nos auxilie nessas recomendações e, em último caso, instituições de pesquisas, as universidades, que porventura tenham alguma informação relacionada a alguma cultura que nós queremos trabalhar. Para o nosso caso aqui, nós vamos adotar como padrão, como referência, o manual de recomendação para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais, o capítulo relacionado ao mamoeiro. Neste manual nós temos diferentes culturas que nós podemos estar fazendo uso deste manual para as interpretações e o uso para as nossas recomendações que nós queremos fazer. Então é sempre importante nós termos uma base, uma referência para podermos indicar as quantidades necessárias, tanto de fertilizante quanto de corretivo, para a cultura que se pretende implantar ou para as culturas que já estão implantadas e que são necessárias fazer as nossas correções, as nossas aplicações de fertilizantes. Tudo bem? Então, inicialmente, o que nós temos que pensar? Vamos partir do princípio que nós vamos fazer a implantação deste pomar. Então, para a implantação, como nós já vimos anteriormente, nós temos que fazer necessariamente uma construção da nossa fertilidade, ou seja, a construção do nosso perfil de solo, visando a melhoria do ambiente de exploração do sistema radicular. Então, nós temos que fazer uma correção, geralmente de 0 a 20 a 20 a 40, e em alguns casos, se necessário, até de 40 a 60. Mas para esse nosso modelo que nós vamos trabalhar, vamos adotar um padrão de até 40 centímetros que nós queremos fazer a nossa construção do nosso perfil. Nós temos que lembrar que aqui nós estamos trabalhando com uma cultura perene e que posteriormente o seu desenvolvimento e a sua instalação, nós não temos mais condições de fazer revolvimento de solo, uma vez que se nós fizermos isso, nós estaremos afetando diretamente o sistema radicular de nossas plantas. Então, necessariamente nós temos que fazer uma construção desse perfil, aí via de regra até 40 centímetros e dependendo da avaliação que os senhores venham a fazer futuramente, isso pode ser estendido até 60 centímetros, dependendo do desenvolvimento do sistema radicular que você deseja buscar para a sua cultura. Bom, então para a construção da nossa fertilidade, nós vamos adotar basicamente essas práticas aqui. Práticas de calagem na camada de 0 a 20 a 20 a 40. Prática de gessagem, se for necessária. Esta gessagem ela é recomendada com base na nossa análise de 20 a 40. E prática de fosfatagem. Então, essas três práticas aqui, elas visam necessariamente uma construção de um ambiente para que futuramente o meu sistema radicular desenvolva-se em condições favoráveis e necessariamente ausente de alumínio e rico em cálcio e magnésio ao longo de todo o perfil. Então, quando nós partimos para essas práticas, nós estamos condicionando o meio e favorecendo que o nosso sistema radicular se desenvolva de uma forma muito mais efetiva. Então, para isso, o que nós vamos precisar? Inicialmente, nós iremos precisar necessariamente de uma amostragem de solo, sendo feita em duas camadas, de 0 a 20 e 20 a 40, com o seguinte propósito:
A amostragem de 0 a 20, ela será utilizada para recomendação de calagem, recomendação de fosfatagem e recomendação dos fertilizantes fósforo e potássio. Tá? Então nós temos que atentar que nós precisamos de uma análise de solo mais completa possível e que nós disponhamos também desta variável aqui, que é o fósforo remanescente. Tecnicamente, nós aconselhamos que seja feita a análise granulométrica. Essa não varia com o tempo. O fósforo remanescente, ele tem lá as suas variações em função da heterogeneidade da área. Tá? Já o teor de argila não. Então, sempre que necessário, sempre que possível, ao fazer a sua coleta de solo para fins de análise química, é sempre prudente nós fazermos também esta solicitação ao laboratório da nossa análise granulométrica. Atualmente, essa análise granulométrica ela tem sido obrigatória para aqueles produtores que necessitam solicitar o auxílio do banco para o desenvolvimento de suas lavouras, né? Que seria os créditos rurais aí. Então, fora isso, nossos produtores, nossos técnicos não pedem análise granulométrica. Então, nós temos que ter isso em mente. É importante nós termos uma análise de solo completa, a qual vem necessariamente o fósforo remanescente, e aconselha-se fazer também a análise granulométrica para que nós tenhamos o nosso valor de argila nos nossos resultados, o que auxilia muito bem as nossas interpretações. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente disso daí. Bom, de posse da análise de solo, nós iremos precisar dessas fórmulas, simplesmente para nós conferirmos se os valores fornecidos pelos laboratórios estão corretos, porque são variáveis possíveis de erros, então nós temos que estar atento a essas informações fazendo uso dessas equações aqui. Então nós vamos fazer o cálculo da soma de base, verificar se dá 3,27, fazer o cálculo da CTC potencial e verificar se dá 8,60, verificar o cálculo da CTC efetiva e ver se dá 3,87, verificar o cálculo da saturação por base e ver se nós temos realmente 3,02, e alguns laboratórios não fornecem essa variável para a gente aqui. Então é importante nós conhecermos também, que é a nossa saturação por alumínio. Então nós vamos verificar se nós temos aqui 15,50, isso tudo que nós comentamos aqui na camada de 0 a 20, e nós procedemos da mesma forma para a camada 20 a 40. E os cálculos de calagem, nós vamos sempre utilizar essas duas equações aqui. Então nós temos inicialmente aqui o cálculo da necessidade de calagem pelo método da saturação por base, onde nós temos que o valor de V2 aqui é o valor exigido pela cultura. Isso aqui nós vamos fazer uma consulta ao nosso manual, por isso a importância do manual. Mas não vamos ficar dando chute, porque chute não é técnica, tá? Chute é achismo, e nós não temos que trabalhar com achismo, nós temos que trabalhar o mais próximo possível do acerto para que nós tenhamos bons resultados futuros. Então eu vou fazer uma consulta de quanto vale a saturação por base exigida pela cultura, menos a saturação por base que a minha análise de solo apresenta. Nós já temos aqui um valor de 38,02, por isso a importância de se verificar se esses valores estão corretos. Caso eles não estejam corretos, é importante nós fazermos a correção e colocar o valor exato que nós temos aqui. Vezes, observem aqui que nós estamos falando da CTC potencial, eu tenho aqui também este valor, substituo tudo nessa equação, dividido pelo valor do PRNT. Esse PRNT aqui são as características físico-químicas do meu calcário. Geralmente nós fazemos essa consulta ao rótulo do produto ou à nota fiscal do produto que nós adquirimos. E nós temos também a equação proposta pelo manual da quinta aproximação, em que nós temos aqui algumas variáveis que nós vamos discutir aqui rapidamente algumas delas, né? Então nós temos aqui o valor de Y, que é o valor que nós consideramos o valor tampão do solo. Ele é em função das variáveis fósforo remanescente ou teor de argila no meu solo. Então por isso a importância de nós termos o teor de argila na nossa análise, porque uma vez que o fósforo remanescente ele é variável
em função da heterogeneidade da minha área, o meu teor de argila não. Então nós teríamos aqui um valor tampão mais constante para a situação do nosso solo. O nosso teor de alumínio presente na minha análise solo, então nós temos aqui o valor de alumínio na camada de 0 a 20 de 0,6 e nós temos o valor de alumínio na camada de 20 a 40 de 0,8, é o valor que vem para cá. Nós temos aqui uma variável chamada MT. Esse MT é a saturação por alumínio tolerada pela cultura. Então, todas as culturas possuem uma tolerância máxima de saturação por alumínio, que é tranquilo ser trabalhado, então nós temos que levar isso em consideração. Vezes a CTC efetiva, então seria este outro valor aqui. Observe que a saturação por base ela considera a CTC potencial e o método da quinta aproximação considera a CTC efetiva. Dividido por 100, esse 100 aqui é uma constante da fórmula. Tá? Cuidado para não confundir esses valores aqui com o valor do PRNT. Isso é muito comum quando nós estamos iniciando o uso dessa equação, achar que este 100 aqui significa PRNT. Não, este 100 aqui ele é o valor constante da nossa equação. Mais o valor de x, esse x também é um valor tabelado, ele é específico para cada cultura, ele diz respeito às quantidades de cálcio e magnésio mínimo que a cultura precisa ter para um bom desenvolvimento, menos os valores de cálcio mais magnésio presentes na minha análise de solo. Tá? Então nós temos esta situação aqui. Então como que nós iremos proceder com os nossos cálculos? Então inicialmente nós temos que fazer uma consulta ao nosso manual. Então eu estou aqui no capítulo que diz respeito ao mamoeiro, tá? Do boletim nosso do estado de Minas Gerais. E o que nós temos aqui como informação importante? A ideia deste manual é que nós tenhamos uma produtividade esperada de 50 toneladas por hectare de mamão, plantado neste espaçamento 2×3, com uma população, com um stand de plantas, aí, um total de planta de 1.667 plantas por hectare. Então essa aqui é a ideia. Bom, o manual nos oferece aqui uma proposta de calagem, ou seja, ele nos oferece uma orientação do que deve ser feito. Então nós vamos fazer a leitura deste manual, que está dizendo o seguinte para a gente aqui: aplicar o calcário na quantidade indicada pelo critério AL2, AL3 e do cálcio 2 mais magnésio 2. Ou seja, esta equação aqui é a equação do quinta aproximação, ou seja, do nosso manual. E aí ele dá a informação para a gente aqui, ó, onde nós temos que levar em consideração o valor do Y, ok? Que é uma variável em função da capacidade de tampão do solo. Então nós comentamos que este Y aqui, ele é função dos teores meu de fósforo remanescente ou do meu teor de argila. E isso vai representar a capacidade de tampão da acidez do meu solo. O manual já nos oferece também aqui o valor de X, que para este caso específico, para a cultura do mamoeiro, é de 3,5 centimol de cálcio por decímetro cúbico de cálcio mais magnésio. Então aqui está dizendo que a somatória de cálcio mais magnésio, para o mamoeiro se desenvolver de uma forma adequada, ele precisa ter de pelo menos 3,5 centimol. E a cultura tolera uma saturação por alumínio de até 5%. Então aqui nós já temos as nossas informações. E o manual fala aqui também ou, certo? Pela elevação da saturação por base para 80%. Então eu anoto essas informações aqui e aí nós vamos proceder os nossos cálculos. Então o que nós temos aqui? Inicialmente, pela saturação por base. Então nós vimos pelo manual que a cultura precisa de saturação por base de pelo menos 80%. Então a ideia nossa aqui é fazer com que a saturação por base da cultura, do nosso solo, chegue a pelo menos a 80%, que é o mínimo exigido pela cultura, menos o que o meu solo me oferece de saturação por base. Ou seja, o meu solo está me oferecendo aqui na camada de 0 a 20
38,02%. Aqui nós temos o nosso valor aqui na análise aqui, ó. Isto, né, esta diferença vezes a minha CTC potencial, também na camada de 0 a 20, que nós temos aqui de 8,6. E aqui nós estamos adotando um calcário com PRNT de 85%. Lembrando que esse PRNT aqui, ele vai ser de acordo com o calcário que está sendo adquirido na sua propriedade. Bom, resolvendo essa equação, nós temos que, para este calcário, com 85% de PRNT, para nós elevarmos a saturação de base de 38 para 80, nós vamos precisar de aproximadamente 4,3 toneladas por hectare desse calcário. Então aqui nós já temos uma resposta. Bom, então agora aqui nós vamos usar o modelo do quinta aproximação, que é o que pede o manual. Ele fala aqui para a gente que nós temos que calcular pelo critério do alumínio e do cálcio mais magnésio, onde nós vamos ter que levar em consideração o valor Y, né, variável em função da capacidade de tampão. Ele nos informa o valor de X, nos informa também o valor de MT. Então nós já temos condições de resolver essa equação aqui. Bom, porém, MT nós sabemos o valor, nós vimos lá que é 5, X nós temos o valor, nós vimos que é 3,5, e aí nós não temos o valor de Y, nós temos que estimar este valor. E como que funciona essa estimativa? Nós vamos buscar lá no nosso manual, tá? Existe um capítulo relacionado à calagem, onde ele vai nos apresentar uma série de tabelas. Dentre elas, nós temos esta tabela em que nós vamos determinar o valor de Y em função do fósforo remanescente. Existe uma outra tabela lá também, onde nós iremos calcular o valor de Y em função do teor de argila. Como nós não temos o teor de argila, então nós vamos trabalhar com a tabela, onde nós iremos encontrar o valor de Y em função do valor do fósforo remanescente. Então, como que eu utilizo essa tabela? Primeiramente, eu identifico na minha análise solo qual o valor do meu fósforo remanescente. Então, nós temos aqui que na camada de 0 a 20, o valor do nosso fósforo remanescente é de 16,61. O que eu faço agora? Eu vou procurar nesta coluna em qual faixa eu tenho o 16,61. Então aí eu identifico e eu vejo que 16,61 encontra-se no intervalo de 10 a 19. Bom, o que eu faço a partir daqui então? Eu vou consultar quais os prováveis valores de Y que eu posso ter. Então aqui a interpretação é muito simples. Se o meu fósforo remanescente fosse 10, eu teria 2,9 de Y. Ou, se o meu fósforo remanescente fosse 19, eu teria 2 de Y. Então, o que nós podemos observar aqui? À medida com que aumenta o valor do fósforo remanescente, diminui o poder tampão do meu solo. Então, eu já tenho essa ideia, já tenho essa noção. E aí nós vamos fazer uma interpolação desses valores, uma vez que 16,61 está entre 10 e 19, e consequentemente ele estará entre 2,9 e 2. Então como que nós vamos fazer? Bom, como sugestão, eu sempre faço dessa forma. Eu adoto o valor de 2,9, ou seja, o valor à esquerda da coluna de Y, certo? No caso aqui 2,9, menos. Por que menos? Observe que se eu pego da esquerda, o valor está diminuindo. Então nós temos aqui 4 para 3,5, 3,5 para 2,9, 2,9 para 2 e assim sucessivamente. Então, se eu adotar o valor de 2,5, eu sei que a minha interpolação será menor do que 2,5. Tá? Bom, menos o que então? Menos o valor do meu fósforo remanescente na minha análise. Olha ele aqui, nós temos aqui 16,61. Então ele vem para esse sisteminha. Menos 10. Por que 10?
Aqui a resposta é muito simples. Se eu peguei o valor da esquerda para y, eu sigo a mesma tendência. Eu pego o valor da esquerda para fósforo remanescente. Uma vez que, se o meu fósforo remanescente for 10, o meu y seria 2,9. Tá? Então, aí o que eu faço? Eu monto essa expressão. Multiplicado por a diferença entre o valor de y, seria 2,9 menos 2, tudo isso dividido pela diferença do valor do fósforo remanescente, que seria 19 menos 10. Eu resolvo este sistema, esta interpolação, e nós vamos ter como resposta o valor de 2,239. Este valor ele é adimensional. Então, como que eu sei que isso aqui está certo? Muito simples. Se o meu fósforo remanescente fosse 10, ele seria 2,9. Como ele é 16, ou seja, ele é maior que 10. Então, se nós temos aqui que à medida com que aumenta o fósforo remanescente diminui o teor de Y, então nós vemos que 2,23 é menor que 2,9. Portanto, o nosso procedimento aqui encontra-se correto. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir todos os valores na nossa equação. Então, nós temos aqui 2,239, que é o valor do meu y, que é o poder tampão, que foi determinado a partir do fósforo remanescente na camada de 0 a 20. 0,6 é o valor do alumínio na minha camada de 0 a 20, menos 5 é o valor da minha saturação por alumínio tolerado pela cultura, esse valor tabelado, nós vimos ele lá no nosso manual, que multiplica o valor da minha CTC efetiva, ela aqui também na camada de 0 a 20, dividido por 100, mais 3,5, que é o valor de X, esse valor tabelado, que nada mais é do que a exigência da cultura em cálcio e magnésio, menos os teores de cálcio mais magnésio existente na minha análise solo. Então, resolvendo essa equaçãozinha, nós temos isso daqui. 0,910, que é o resultado desta primeira parte da equação, mais 0,420, que é o resultado dessa segunda parte da equação. Aqui cabe uma observação. Observe que essa equação ela é dividida em duas partes, sendo que a primeira ela nada mais é do que aquilo que nós chamamos de neutralização do alumínio, ou seja, quanto de calcário são necessários para eu neutralizar o alumínio. E a segunda parte, ela nada mais é do que a elevação de cálcio e magnésio. O que significa dizer isso aqui? Quanto de calcário são necessários para elevar o teor de cálcio e magnésio no meu solo. Então, o que nós temos aqui como resultado? Eu preciso de praticamente aqui, 910 kg de calcário para neutralizar o meu alumínio. E eu preciso aqui de 420 kg para elevar o teor de cálcio e magnésio. Muito cuidado com essas duas expressões aqui. Vamos supor que a minha neutralização do alumínio deu valor negativo, ou que a minha elevação do cálcio e magnésio tenha dado valor negativo também. O que nós vamos fazer com isso daqui? Então, nós temos que ter sempre em mente que esta é uma equação dividida em duas partes. Se uma das partes der negativo, nós vamos atribuir valor igual a zero. Então, o que significa dizer isso? Que a primeira parte, onde nós consideramos o valor da neutralização do alumínio, for menor que zero, nós vamos dizer que não é necessário calcário para neutralizar o alumínio, uma vez que
a saturação exigida pela cultura está sendo satisfeita. Portanto, o modelo matemático está dizendo para mim, não é preciso calcário para neutralizar o alumínio. Bom, o outro lado também pode acontecer algo parecido com isso. Supondo que o resultado desta expressão dê negativo também, o que está dizendo para mim? Está dizendo para mim que não é necessário calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio no nosso solo. Porém, isso só vai ser possível essa interpretação se os nossos valores aqui derem negativo. Então, o que nós temos? Que, pelos resultados que nós obtivemos aqui embaixo, eu preciso sim de calcário para corrigir o meu alumínio e eu preciso também de calcário para corrigir os teores de cálcio e magnésio do meu solo. É muito simples eu enxergar isso aqui. A cultura tem uma tolerância de saturação por alumínio de 5. Eu tenho 15. Ou seja, eu tenho 3 vezes mais alumínio no meu solo do que aquilo que a cultura precisa. Então, inevitavelmente, é necessário eu jogar calcário para fazer a neutralização do alumínio. A minha cultura precisa de 3,5 de cálcio mais magnésio. Fazendo essa somatória aqui, nós não chegamos em 3,5, nós chegamos em 0,42. Bom, então, feitas essas interpretações, nós vamos agora sim somar as duas partes. Então, eu só somo quando os dois valores são positivos. Se um deles estiver negativo, eu fico só com o valor que é positivo da equação. Então, no nosso modelo aqui, nós temos que a nossa necessidade de calcário é de 1,330 toneladas por hectare. Tem um porém neste modelo. Esta equação do quinta aproximação, a necessidade de calagem resultante dela aqui, ela é para um calcário com PRNT de 100%. Porém, nós estamos dizendo que o nosso calcário tem um PRNT de 85%. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que converter este valor de PRNT, né, para o PRNT do calcário que eu vou adquirir. E aqui a conta é muito simples. Eu pego a minha necessidade de calagem, que foi determinada aqui pelo método quinta aproximação, o qual considero o PRNT de 100%, reforçando, não é este 100, este 100 é da equação, certo? E aí eu divido por 0,85. Então, para este caso, nós vamos necessitar, pelo método de quinta aproximação, de 1.565 toneladas por hectare de calcário. Observe que é uma diferença bem significativa. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Agora nós temos que fazer uso, tá, de algumas avaliações que nós já sabemos, que nós vimos aí nas nossas aulas anteriores, de qual dose de calcário eu escolho. Então, se os senhores puderem fazer uma revisão aí na aula da semana 5, nós vamos ter lá uma apresentação do pesquisador da INCAPé, que ele apresenta para a gente um algoritmo que nós vamos determinar qual das duas doses serão recomendadas para a nossa cultura. Tá? E o critério aqui é muito simples, é uma questão de economicidade, bem como saber que todo ano será necessária a aplicação de calcário, uma vez que o meu solo possui poder tampão. Então, eu nunca vou deixar de jogar calcário nas minhas áreas. Então, nós temos que fazer essa observação, buscando a melhor dose a ser aplicada. Então, existem lá os critérios propostos pelo pesquisador da INCAPé. Mesmo que seja para a cultura de café, nós abordamos lá de que aplica-se para qualquer cultura e principalmente para culturas perenes. Então, nós temos aqui o nosso cálculo de calagem. Posteriormente, nós vamos fazer o cálculo da nossa fosfatagem. A fosfatagem, existem diferentes métodos, diferentes formas de ser feita, diferentes propostas de trabalho e nós vamos aqui adotar uma
que nós consideramos a mais próxima do ideal, tá? Mesmo porque nós temos algumas informações no nosso manual do quinta aproximação. Então, qual que é a ideia da fosfatagem em termos técnicos? É elevar o teor de fósforo no meu solo, tá? Esse fósforo ele não é para a cultura. Nós vamos dizer aqui que esse fósforo é um reservatório que nós vamos estar adicionando ao solo. Então eu preciso ter uma proposta, eu preciso ter um método, preciso saber para quanto que eu quero elevar. Então nós vamos observar aqui na minha camada de 0 a 20 que eu tenho um fósforo de 20,52. Será que o valor desse fósforo para esta camada, para esta cultura, está dentro dos valores satisfatórios? Então como que nós faremos isso daí? Então nós vamos consultar uma tabelinha proposta pelo manual. Nós vamos saber que tabela que é essa que nós vamos utilizar fazendo uma consulta no nosso manual. Observe que aqui para a implantação da lavoura, ele sugere uma tabela de interpretação que é apresentada no capítulo 18.1.1 do nosso manual de recomendação. Então nós fomos até este capítulo, fizemos uma consulta a esta tabela. Essa tabela encontra-se lá. Observe que a sua interpretação ela é variável em função do teor de argila ou em função do teor do fósforo remanescente. Por isso a importância de se conhecer o teor de argila e de se conhecer o fósforo remanescente. Se eu não tiver essas duas informações, uma delas pelo menos, é impossível eu saber qual a quantidade de um fertilizante fosfatado que eu tenho que jogar em área total, a lanço, para eu fazer a minha prática de fosfatagem. Se eu não tiver isto, ou teor de argila, ou teor de fósforo remanescente, eu simplesmente estou trabalhando com o achismo, com chute. E na ciência não cabe chute, cabe precisão. Então nós temos que trabalhar com variáveis mais próximo da acertada possível. Então como que nós vamos fazer isso aqui? Fazendo a consulta à nossa tabela, eu já verifico que eu não tenho teor de argila. Eu tenho sim, na minha análise solo, teor de fósforo remanescente. Então, na camada de 0 a 20, o valor do meu fósforo remanescente é 16,61. Da mesma forma que nós encontramos anteriormente o valor de Y, nós vamos localizar aqui na coluna do fósforo remanescente em qual intervalo 16,61 se encontra. Então, nós vamos verificar que 16,61 encontra-se entre 10 e 19. E o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos buscar um valor nesta linha. Observe que eu tenho aqui desde menos 24, né, valor menor que 24, até valores maiores que 70. Qual deles que eu vou usar? Bom, então aqui existe uma regra, existe um padrão. Observem aqui em cima que nós temos as classes de fertilidade. Então nós temos aí fósforo muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom. Bom, de onde que vieram esses índices aqui, essas classes? Essas classes vieram daquilo que nós já discutimos algumas semanas atrás, daquelas curvas de respostas, tá? Então, nós temos aqui uma representação em forma de tabela dos nossos gráficos que diz respeito à curva de resposta, no caso aqui para fósforo, sendo ele em função do teor de argila ou em função do fósforo remanescente. Bom, o que eu tenho que observar então nessa tabela, sabendo que isto aqui nada mais é do que os índices da minha curva de resposta. Eu preciso identificar aqui qual é o percentual da minha curva de resposta, onde eu vou ter o nível crítico. Bom, então nós sabemos que o nível crítico são aqueles valores em que nós temos 90% da produção máxima. Bom, para eu ter 90% da produção máxima, ela vai se enquadrar no nível superior da classe média, que seria 70%, 70% a 90% da produção máxima. Para este nosso modelo,
Então, nós vamos adotar o valor de 45,6 miligramas por decímetro cúbico de fósforo que o meu solo precisa ter para ser encontrado no nível crítico. Ou seja, nós vamos ter que sair de 2,52 miligramas de fósforo do meu solo para 45,6. Então, como que nós vamos fazer isso daqui? Então, agora a conta ela torna-se mais simples. Eu pego o valor do meu nível crítico, que seria o 45,6, subtraio do valor presente na minha análise de solo, que é 20,52. Lembrando que nós estamos trabalhando apenas aqui na camada de 0 a 20, nós estamos construindo essa fertilidade, né, e trabalhando com este perfil ainda. Estão faltando 25,08 miligramas por decímetro cúbico de P. Ou seja, eu preciso de 25 miligramas em 1 decímetro cúbico. Porém, nós temos que jogar isso aqui para o meu hectare. Eu não vou trabalhar com 1 decímetro cúbico, eu vou trabalhar com o meu hectare todo. Então, como que nós fazemos isso daqui? Então, nós vamos transformar miligramas por decímetro cúbico em quilos por hectare. E nós vamos adotar a seguinte expressão: 25,08 miligramas por decímetro cúbico de P vezes 2. Por que vezes 2? Esse 2 aqui é uma constante que nós vamos utilizar para transformar miligramas por decímetro cúbico em quilos por hectare. Então, fazendo essa expressão, nós vamos ver que nós vamos precisar de 50,16 quilos por hectare de P. Bom, observe que nós estamos falando P. O produto que nós vamos utilizar para fornecer esse P, ele não vem no seu rótulo descrito P, ele vem no seu rótulo descrito P2O5. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que transformar este valor de P, ou seja, 50,16, em P2O5. Então, como que nós fazemos isso aqui? Então, nós pegamos aqui o nosso 50,16 kg por hectare de P, vamos multiplicar por esta constante aqui. Essa constante ela vai transformar P em P2O5. Então, nós vamos ter aqui 114,88 quilos por hectare de P2O5. Então, para eu elevar o teor de fósforo no meu solo para 45,6 miligramas, são necessários eu adicionar a este solo 114,88 quilos por hectare de P2O5. Bom, de posse desta informação, nós precisamos agora saber qual matéria-prima nós vamos utilizar para esta prática. Geralmente, nós utilizamos fosfato natural reativo, por uma questão de preço, economia e tudo mais. Mas nós temos que fazer uma avaliação próxima à nossa região para saber o que eu tenho disponível, para saber aquele que melhor se enquadra dentro do nosso orçamento. Então aqui nós vamos, como exemplo, como modelo, nós vamos usar o fosfato natural reativo. Então como que nós vamos proceder essa conta aqui? É uma regra de 3 simples e direta, onde nós vamos dizer que 100 kg de fosfato natural reativo com 9% de P2O5, ele vai oferecer para a gente 9 kg de P2O5. Tá? Então, esses valores aqui são os valores declarados no nosso produto. Então, eu sei que 100 kg de fosfato natural reativo me dá 9 kg de P2O5, uma vez que ele tem 9% de P2O5. Bom, eu estou precisando, para elevar o teor de P no meu solo, de 114,88 kg de P2O5. Neste caso, quantos quilos de fosfato natural reativo serão necessários para isso? Então, nós temos aqui que nós vamos precisar de 1.277 quilos por hectare de fosfato natural reativo. Bom, a conclusão que nós temos aqui é o seguinte: se eu jogar 1.277 quilos por hectare de fosfato natural reativo, esta dose ela é suficiente para eu sair
de 20,52 kg de P para 45,6 e 20 kg de P. Ou seja, eu saio de uma classe menor que 24 miligramas para uma classe entre 33 a 45 miligramas. Então, essa é a ideia da nossa fosfatagem. Continuando aqui, vamos pensar na nossa recomendação de gesso agrícola. Para a indicação do gesso, nós vamos observar apenas a camada de 20 a 40. E nesta camada, eu preciso fazer uma análise desses três critérios aqui, desses três índices. Ou seja, o meu cálcio na camada de 20 a 40 tem que ser menor ou igual a 0,4 centimol. Ou o meu alumínio na camada de 20 a 40 tem que ser maior ou igual, só maior, né? Tem que ser maior que 0,5 centimol por decímetro cúbico. E a minha saturação por alumínio, ou a minha saturação por alumínio maior que 30%. A regra aqui é muito simples. Se uma dessas três situações forem atendidas, recomenda-se gesso. Caso contrário, não. Então, basta apenas uma dessas observações, certo? Bom, se uma dessas observações atender, eu vou recomendar gesso por esta fórmula. Esta fórmula é a fórmula mais atual que nós temos aí, que foi desenvolvida, né? Ela foi proposta pelos pesquisadores Caire e Guimarães em 2018. Então, ela considera o que aqui para a gente? Ela considera a CTC efetiva e os níveis de cálcio no solo. Mas o que ela está considerando da CTC efetiva? Então, os pesquisadores dizem que para uma boa eficiência do meu sistema radicular em subsuperfície, eu preciso ter pelo menos 60% da minha CTC efetiva ocupada com cálcio. Tá? Então, eu vou usar essa expressão, 0,6 vezes a minha CTC efetiva na camada de 20 a 40, ou seja, quando eu acho isso, eu descubro quantos por cento de cálcio eu precisaria ter aqui dentro, subtraio do teor de cálcio na minha análise de 20 a 40, que seria aqui 2,52, e multiplico por 6,4. Bom, o que seria esse 6,4 aqui? Segundo os autores, esse 6,4 ele corresponde à quantidade de gesso necessária para elevar 1 centimol de cálcio no meu solo. Tá? Então esse valor não é aleatório, esse valor é baseado nas concentrações de cálcio existentes no nosso gesso agrícola. Então a expressão que nós vamos utilizar é essa. Porém, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer que eu preciso de gessagem, ok? Talvez um desses valores aqui esteja satisfazendo aos critérios para que eu recomende gesso, e ao aplicar a equação, o valor diga que não, dê negativo. Se isso acontecer, o que eu faço? Bom, aí nós vamos partir para a recomendação pelo teor de argila ou pelo teor de fósforo remanescente. Nós vamos fazer uso de algumas tabelas. Então, a primeira conta, o primeiro cálculo que eu tenho que fazer é pelos modelos de Caires e Guimarães 2018. Desde que um destes critérios aqui esteja satisfazendo a necessidade para eu recomendar gesso. Se este valor, porventura, não for positivo, ele pode acontecer de ser negativo, nós não vamos deixar de jogar gesso, uma vez que os critérios estão pedindo para jogar gesso. E aí nós vamos aplicar esta recomendação pelo teor de argila ou pelo fósforo remanescente. Então, como que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer a aplicação da fórmula primeiro, onde
eu vou ter aqui 0,6, que seria 60% da minha CTC efetiva, que é 3,98, daqui, menos 2,52, que é o valor do cálcio da minha análise solo, vezes 6,4, que é a constante utilizada no modelo proposto por esses autores, que dizem que esta quantidade de gesso ela é suficiente para se elevar em 1 centimol o teor de cálcio no meu solo. Resolvendo esta equação, nós vamos ter aqui um valor de menos 0,845 toneladas por hectare. Observe que aqui a equação está dizendo para mim que eu não preciso de gesso, uma vez que eu já tenho mais que 60% de cálcio na minha CTC. É o que está dizendo esse modelo. Quando ele dá negativo aqui, significa dizer isso, tá? Porém, pelos critérios que eu devo observar para recomendar gesso, observe que o teor de alumínio aqui ele tem que ser maior que 0,5. O meu teor de alumínio na minha camada de 20 a 40 é de 0,8. Então eu tenho que jogar gesso necessariamente neste solo. Eu não posso deixar este teor de alumínio aqui lá embaixo, nem esta saturação por alumínio aqui na faixa de 20,1%, ocupando esse ambiente. Uma vez que nesses índices aqui o meu sistema radicular não vai desenvolver. Então eu preciso fazer com que cálcio e magnésio cheguem lá embaixo, e geralmente isso só será possível com a aplicação deste produto, onde ele irá fazer a complexação deste alumínio, liberando cálcio e magnésio em todo o meu sistema, e aí sim o ambiente estará propício para o desenvolvimento radicular. Bom, então o que eu faço agora? Então nós temos aqui a informação, né, de que se não for possível a aplicação da fórmula, que é o que nós temos aqui, nós vamos fazer uso fazer a recomendação do nosso gesso pelo teor de argila ou pelo teor do fósforo remanescente. Como eu não tenho o teor de argila, nós vamos partir para o teor do fósforo remanescente. Então, o meu manual apresenta para mim uma tabela lá no capítulo de gessagem, onde eu vou fazer a consulta a esta tabela em que a quantidade de gesso aqui, né, necessária a ser aplicada na minha área em função do fósforo remanescente. Então, como que eu faço aqui? Da mesma forma, vou observar o meu fósforo remanescente na camada de 20 a 40, tá? Que seria aqui de 22,21. Eu localizo onde que ele está na minha tabela. Então, nós temos aqui que 22,21 está entre 19 e 30. Ok? Então, eu vou olhar estas quantidades aqui. Então, observem que se o meu fósforo remanescente for 19, eu vou precisar de 0,72 toneladas de gesso por hectare. Se o meu fósforo remanescente fosse 30, eu iria precisar de 0,453 toneladas por hectare. Só que o meu fósforo remanescente é 22,21, portanto ele está entre 0,72 e 0,453, porque 0,22 está entre 19 e 30. Como que eu procedo esse cálculo aqui? Novamente eu vou fazer uma interpolação de valores. Então eu vou pegar o meu 0,720, que é este valor aqui, ok? Menos. Por que menos? Observem que aumenta o fósforo remanescente, diminui a necessidade de gesso. Então eu faço menos. Menos o que? O meu fósforo remanescente da minha análise, neste caso na camada de 20 a 40, aqui ele, menos 19. Então vamos lá. Por que 19? Porque se o meu fósforo remanescente fosse 19, eu iria jogar 0,720 toneladas de gesso. Como não é 22,21, eu quero descobrir quanto que vai ser. Vezes a diferença
entre a recomendação de gesso, entre o valor mínimo de fósforo remanescente, que seria 0,720, e o valor máximo do fósforo remanescente, que seria de 0,453, tudo isso dividido pela diferença entre os valores de fósforo remanescente, que seria de 30 a 19. Eu faço a resolução desta equação e o que nós vamos ter? Que a minha necessidade de gesso ela é de 0,642 toneladas por hectare. Então, como que eu faço a conferência disso? 22 é maior que 19. E eu estou vendo que, à medida com que aumenta o teor de fósforo remanescente, diminui a necessidade de gesso. Então, se 0,720 é para 19 e 22 é maior que 19, portanto, a minha recomendação de gesso deverá ser menor que 0,720. Então, esta é a minha recomendação de gesso aqui, 0,642 toneladas por hectare. Bom, tendo a necessidade da aplicação de gesso, inevitavelmente nós deveremos fazer também o cálculo de recomendação para a calagem na camada de 20 a 40. Ou seja, esta recomendação de calcário nas camadas subsuperficiais, ela só será necessária se houver a necessidade de gessagem. Então, como que nós vamos fazer? Os mesmos procedimentos, porém agora só na camada de 20 a 40, onde nós vamos ter aqui o valor exigido pela cultura de saturação por base, o valor de saturação por base na camada de 20 a 40, vezes a CPC na camada de 20 a 40, dividido pelo PRNT do meu calcário. E nós vamos ter então que para esta camada, por este método, nós vamos precisar aí de 5,7 toneladas por hectare. Bom, então nós vamos agora fazer uso da equação do quinta aproximação, partindo do mesmo princípio que nós vimos na camada de 0 a 20, não muda nada, tá? As tabelas são as mesmas, porém nós vamos ter que fazer uso sempre da camada de 20 a 40, principalmente agora que nós vamos precisar achar o valor de y, tá? Então nós vamos consultar a tabela e nós vamos ver que o meu valor de y, de acordo com a tabela de calagem, onde nós vamos determinar o valor tampão do meu solo, será expressa por esta equação, o qual o valor do meu y será de 1,766. Substituindo todos os valores na minha equação, nós vamos ter que 1,766, que é o valor do meu y, 0,8, que é o valor do meu alumínio, observe que nós estamos pegando tudo na camada de 20 a 40, menos 5, que seria a saturação por alumínio exigida pela minha cultura, tolerado pela minha cultura, vezes o valor da minha CTC efetiva na camada de 20 a 40, dividido por 100, esse valor é da fórmula, mais 3,5, que é o valor de X, o valor exigido de cálcio mais magnésio para a minha cultura, menos o valor do cálcio na minha análise de solo na camada de 20 a 40, nós temos ele aqui de 2,52, mais o valor de 0,57, que é o valor do meu alumínio, o valor do meu magnésio também na camada de 20 a 40. Resolvendo essa equação por parte, primeiramente eu faço esta parte, depois eu faço esta outra, nós vamos ter que, para a neutralização do alumínio, nós vamos precisar de 1,061 de calcário, e para a elevação do cálcio e magnésio, nós vamos precisar de 0,410. Fazendo as somas das duas partes da equação, uma vez que nenhuma delas deu negativo, nós vamos ter uma quantidade aí de calcário, uma necessidade de calagem, de 1,471 toneladas por hectare. Lembrando que isso daqui é para o PRNT de 100%, nós temos que fazer a conversão agora para o PRNT de interesse, onde eu vou pegar a minha necessidade de calagem, que vai ser de 1,471, vou dividir pelo PRNT do meu calcário, no caso aqui na forma centesimal, seria de 0,85. E aí nós vamos ter uma recomendação de 1.731 toneladas por hectare de calcário. Feito todos esses procedimentos, nós vamos fazer a indicação
para a construção da fertilidade no nosso solo, onde eu vou pegar todos esses cálculos que nós fizemos, reunir em um determinado local e apresentar ao produtor. Então, o que nós vamos fazer? No que diz respeito à calagem, nós vamos adotar esses dois valores. Lembrando sempre que precisamos fazer o uso do algoritmo apresentado pelo pesquisador da INCAPER. Então, para a camada de 0 a 20, nós vamos adotar uma necessidade de calagem de 1.565 toneladas por hectare e na camada de 20 a 40, de 1.731 toneladas por hectare. Reforçando que eu só vou fazer esta calagem porque existe a necessidade de gesso. Ok? Bom, eu faço a soma desses dois valores, eu vou ter um total de 3.296 toneladas por hectare que eu vou precisar adquirir para aplicar na minha área em que eu estou fazendo a preparação dela para entrar com a minha cultura do mamoeiro. Então, como que eu vou fazer? Um total de 3.296 toneladas por hectare. Eu vou aplicar metade dessa dose antes da aração e a outra metade após a aração e antes da gradagem. Então, eu faço todo esse preparo de solo para fazer a incorporação deste calcário, uma vez que este calcário, por se tratar de um carbonato de cálcio, ele tem baixíssima mobilidade no solo, ele não vai lixiviar no perfil, então é necessário que eu faça a sua incorporação. E a única forma que eu tenho para fazer essa incorporação é por meio da aração e da gradagem. Mas desde que eu faça metade da dose, antes da aração, e a outra metade após a aração e antes da gradagem. Porém, nós temos que estar atento à época de fazer esta operação. Geralmente, nós vamos fazer isso aqui 90 dias antes da implantação da lavoura. Ok? Bom, feita esta operação de incorporação do calcário, eu venho com a minha gessagem e a minha fosfatagem. E ela pode ser realizada após a incorporação do calcário. Porém, não esqueça que esses dois produtos, tanto o fertilizante fosfatado que nós estamos usando aqui, quanto o calcário, deve ser aplicado em área total e a lanço. Porém, não há neste caso a necessidade da incorporação. Bom, fazendo todos estes procedimentos, nessas épocas pré-estabelecidas, eu já tenho uma condição, ou pelo menos espera-se que eu tenha condição da minha área ter agora boas condições para um bom desenvolvimento do meu sistema radicular quando a minha lavoura for implantada e eu não tenha problema de subsuperfície futuramente com esta área. Bom, feita todas essas práticas de construção da nossa fertilidade, nós vamos partir agora para a implantação da minha lavoura. Então, já fiz o preparo, joguei meu calcário, joguei meu fósforo, joguei meu gesso, a área está toda preparada. Vamos agora fazer a nossa recomendação. Bom, então para a implantação da minha lavoura, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar fazer uso lá do meu manual, da minha tabela de recomendação dos meus fertilizantes. Onde que eu vejo isso? Daquela aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui uma adubação de plantio e de pós-plantio. Então, nesta tabela, nós vamos classificar as doses de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Então, como que nós vamos fazer? Está aqui a nossa tabela. Observem que aqui as doses já está sendo representada por P2O5, não haverá necessidade de transformação, e a nossa dose aqui também já está sendo representada em K2O, sem haver a necessidade de transformação. Nós vamos observar as épocas sugeridas pelo manual para fazer essas práticas de adubação em PK. Então, nós temos aqui uma proposta de plantio
para a nossa cultura para o mês de outubro. E a partir de outubro até abril, nós vamos ter aqui as sugestões para adubação de pós-plantio ou adubação de cobertura, que seria mais comumente conhecido. Bom, então o que nós temos aqui? Primeiramente, para o nitrogênio, nós vamos ver que o manual sugere 0 gramas por cova deste produto, deste nutriente. Porém, para fósforo, ele me dá 3 sugestões: 60, 40, 20. E para o potássio, ele também me dá 3 sugestões: 30, 20 e 10. Observe que essas sugestões diz respeito aos níveis de disponibilidade do meu fósforo no meu solo. Ou seja, se ela for baixa, nós vamos recomendar 60 para fósforo. Se ela for média, nós vamos recomendar 40. Se ela for boa, nós vamos recomendar 20. Tudo isso para o nosso fósforo. Para o potássio, a mesma coisa. Se os níveis de fertilidade do potássio for classificada como baixa, nós vamos recomendar 30 gramas por cova. Se o meu potássio estiver média disponibilidade, nós vamos recomendar 20. E se os níveis de potássio no meu solo estiver boa, nós vamos recomendar 10. Bom, de onde eu tiro essa informação? Desta tabela. Observem sempre o rodapé das nossas tabelas, tá? Então aqui ela está dizendo para mim que eu preciso fazer uma interpretação da tabela apresentada no capítulo 18.1.1, que é esta tabela aqui. Como que nós vamos fazer? Então observem, nós vamos trabalhar com adubação. Adubação, nós vamos fazer uso da análise na camada de 0 a 20. Uma vez que 20 a 40, ela é específica para gessagem e calagem, se houver necessidade de gesso. Porém, para nossas adubações, nós vamos fazer uso apenas da camada de 0 a 20. Então, como que eu interpreto essa tabela aqui para saber se os meus níveis de disponibilidade estão baixa, média ou boa para fósforo e para potássio? Uma vez que o nitrogênio eu não tenho essas classes, o manual já me dá uma dose fixa ali. Então nós vamos fazer o quê? Primeiro, fósforo remanescente. Lembrando que eu só vou usar o fósforo remanescente porque eu não tenho o teor de argila. Se eu tivesse, eu usaria o teor de argila. Bom, 16,61 está onde? Está aqui. Nós temos este valor de 10 a 19 de fósforo remanescente. Então, 16,61 encontra-se aqui dentro. Bom, então eu vou olhar nessa linha o que? O valor do fósforo disponível, 20,52. Eu vou achar o 20,52 aqui nessa tabela. Onde que ele se encontra? Aqui. Ou seja, 20,52 ele é menor que 24. Ok? Identificaram aqui, né? Analiso o meu fósforo remanescente, 16,61. Vejo em qual intervalo ele se encontra. Ele encontra-se entre 10 e 19. Nesta linha, na linha do intervalo de 10 a 19, eu tento localizar o valor do meu fósforo disponível, que é este da análise aqui. Aí nós vamos verificar que ele encontra-se aqui neste índice menor que 24. Portanto, o meu fósforo ele é classificado como muito baixo. Aí eu vou para a minha tabela de recomendação e eu não tenho a classe muito baixo. Não tendo a classe muito baixo, eu fico com a próxima que diz respeito a esta classe, que seria a classe baixa. Então, nós vamos recomendar 60 gramas por cova de P2O5 no caso do fósforo, tá? Nós não estamos recomendando aqui ainda o fertilizante, nós estamos recomendando a molécula química presente nos fertilizantes. Então, nós estamos dizendo que para o plantio da minha cultura, nós vamos precisar de 60 gramas por cova de P2O5. Como que eu faço agora para o potássio?
Potássio, a mesma coisa. Qual que é o valor de potássio na minha análise? Então, nós vamos lá na camada de 0 a 20, vamos verificar que o meu potássio ele está com 75,2 miligramas por decímetro cúbico. Vou na linha que diz respeito ao potássio, que seria a última linha aqui da minha tabela. 75 encontra-se entre 51 e 90. 51,90, o meu potássio está classificado como médio. Se ele é médio, nós vamos precisar então de 20 gramas por cova de K2O. Então, com isso, nós já temos a nossa recomendação. Então, nós vamos anotar esses valores, ou seja, 0 de nitrogênio, 60 de P2O5 e 20 de K2O. Então, já tenho o meu ponto de partida. A partir daqui, nós vamos preparar a cova para o plantio. Então, necessariamente, nós vamos ter que fazer uso de um calcário complementar. Esse calcário complementar é um calcário que vai na cova de plantio. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos usar esta pequena fórmula aqui. Então, nós precisamos saber qual é a minha necessidade de calagem na camada de 0 a 20, o volume da minha cova dividido por 2. O volume dessa cova aqui, geralmente, se nós usarmos um volume padrão, 40 por 40 por 40, nós vamos ter aí 40 centímetros, né, por 40 centímetros por 40 centímetros, nós vamos ter um volume dessa cova de 64 decímetros cúbicos. Então, se eu pegar este valor, 40 centímetros por 40 centímetros por 40 centímetros, nós vamos ter um volume total de 64 mil centímetros cúbicos. Mas o volume da cova, para esta equação, ela tem que ser dada em decímetro, uma vez que a minha recomendação de calcário aqui, ela é em toneladas por hectare. Então, o hectare tem um volume em decímetro. Então, se eu usar uma cova padrão de 40 por 40, nós vamos adotar aqui um valor de 64 decímetros cúbicos. Então, o que eu faço aqui? Eu pego a necessidade de calagem indicada para a camada de 0 a 20, multiplico pelo volume da cova, sendo que esta cova aqui considerada é uma cova de 40 por 40 por 40, divido por 2. Bom, aqui nós vamos ter então que eu vou precisar de 50 gramas por cova de calcário a ser colocado na cova de plantio. Beleza? Bom, agora nós vamos partir para a nossa recomendação. Lembre que nós extraímos anteriormente essas informações, que para o mês de outubro, que é a época indicada para o plantio da nossa cultura, nós vamos precisar de 0 de nitrogênio, 60 de P2O5 e 20 de K2O, isso tudo em gramas por cova desses nutrientes. Nós vamos fazer aqui então? Nós vamos recomendar os fertilizantes. Então vamos sugerir para esta situação o superfosfato simples, que é a nossa fonte de P2O5. Esse superfosfato simples, ele possui 18% de P2O5. Observe que nós estamos precisando aqui de 60 gramas de P2O5. Portanto, quantos gramas de superfosfato simples serão necessários ser aplicados nesta cova de plantio para atender a necessidade da cultura? Então, fazendo essa regra de 3 simples e direta, nós vamos encontrar aí um valor de 334 gramas de super simples por cova de plantio. Da mesma forma, nós vamos fazer o cálculo para o nosso K2O. E para isso, nós vamos usar o cloreto de potássio. Então, o cloreto de potássio, da mesma forma, 100 gramas dele, com 58% de K2O, oferece para a gente 58 gramas. Então, 100 gramas de KCl me dá 58 gramas de K2O. Notem que eu preciso de 20 gramas de K2O por cova. Nós temos a classificação aqui.
Então, nós vamos necessitar, para este plantio, 35 gramas de KCl para aplicação na cova. Então, como que fica o nosso resultado final? Como que fica o preparo da nossa cova para o plantio de nossas mudas? Então, nós vamos precisar de 20 litros de esterco. De onde que vem essa informação? Essa informação vem aqui do nosso manual. Olha lá, ó. Recomenda-se aplicar misturado à terra para enchimento da cova e aos fertilizantes, no nosso caso aqui, né, será o superfosfato simples e o cloreto de potássio. Estou adotando aqui 20 litros de esterco de curral, seria um produto de mais fácil aquisição. Vamos jogar também aí nessa mistura 50 gramas de calcário, é o que nós achamos aqui, né? Seria o nosso calcário complementar. Vamos jogar também 334 gramas por cova de superfosfato simples e vamos adicionar também 35 gramas por cova de cloreto de potássio. Tá? Quando que eu faço isso aqui? Geralmente nós vamos preparar essa cova 60 dias antes do plantio. De onde que vem essa informação? Essa informação vem aqui do manual também. Está dizendo que eu preciso fazer tudo isso 60 dias antes do plantio. Só um adendo aqui. O manual ele sugere 100 gramas de calcário dolomítico para cada tonelada de calcário aplicada. Bom, isso aqui nós vamos adotar o que nós calculamos ali, tá? Porque essa sugestão aqui nem sempre ela vai ser suficiente ou às vezes pode ter até um excesso de calcário na nossa cova. Então aqui nós vamos desprezar a informação do manual e ficar com aquilo que nós estamos calculando aqui. Né? Se nós fôssemos usar o que está dizendo lá, 100 gramas para cada tonelada, nós iríamos usar aqui 150 gramas por cova aproximadamente. Tá? Então nós vamos adotar o que nós calculamos aqui. Então essa é a nossa indicação para o plantio da nossa cultura, para o preparo da cova da nossa cultura. Então o que nós já fizemos aqui? Nós já fizemos a construção da fertilidade, onde nós calculamos calcário na camada de 0 a 20. Fizemos a nossa fosfatagem também para a camada de 0 a 20. Verificamos a necessidade de gesso, fizemos a recomendação de gesso e, paralelamente a isso, fizemos a recomendação de calcário na camada de 20 a 40, juntamente com o gesso nessa camada de 20 a 40. Bom, posteriormente, nós vamos fazer o preparo da nossa cova para o plantio da cultura e neste preparo nós vamos necessitar de 20 gramas por litro, 20 litros de esterco por cova, 50 gramas por cova do calcário e 334 gramas por cova do superfosfato simples. E juntamente a isso aí também vamos adicionar 35 gramas por cova de cloreto de potássio, sendo o preparo dessa cova feito 60 dias antes do plantio da nossa lavoura. Bom, feito o plantio, nós vamos agora fazer a nossa recomendação de adubação de pós-plantio ou adubação de cobertura. Então seguimos a mesma indicação, né? Nós vimos que o nitrogênio ele tem um valor fixo para os meses de outubro, janeiro, fevereiro e abril. Então esses valores aqui serão constantes. Nós vimos que o nosso fósforo possui disponibilidade baixa, então nós vemos aqui que para a cobertura não é necessário fósforo, e nós vimos que o nosso potássio possui disponibilidade média, portanto só haverá necessidade de potássio para o mês de janeiro. Então como que nós vamos fazer aqui? Então nós montamos a nossa equaçãozinha aqui, a nossa tabelinha, né, na verdade, para nós enxergarmos melhor como que fica a distribuição dos nossos nutrientes a serem aplicados na nossa lavoura. Então nós sabemos aqui que nós vamos ter no mês de outubro, fazendo aplicação com nitrogênio,
Geralmente essa aplicação ela é feita imediatamente após o pegamento das mudas, quando nós observamos que as mudas já estão bem fixadas, já teve um bom pegamento pós-plantio. Em janeiro nós vamos jogar nitrogênio e potássio, fevereiro só nitrogênio, abril só nitrogênio. Então, vamos fazer aqui algumas regrinhas de 3, utilizando alguns fertilizantes. Então, vamos sugerir aqui que nós vamos usar como fonte de nitrogênio o sulfato de amônio. Este produto possui 20% de N, portanto, 100 gramas de sulfato de amônio me dá 20 gramas de nitrogênio. Eu preciso, para o mês de outubro, de 20 gramas de nitrogênio. Portanto, eu vou necessitar, para atender a necessidade dessa cultura em pós-plantio, eu vou precisar de 100 gramas de sulfato de amônio para o mês de outubro, para o mês de janeiro e para o mês de fevereiro. Se eu quiser propor uma recomendação com a ureia, vamos proceder da mesma forma. 100 gramas de ureia, né? A ureia com 44% de N, 44, 45% de N, né? Eu costumo adotar o valor de 44. 100 gramas deste produto vai me dar 44 gramas de N. Bom, como eu preciso de 20 gramas de nitrogênio, quanto de ureia que eu preciso? Eu preciso de 46 gramas de ureia para atender a necessidade de nitrogênio para o mês de outubro, para o mês de janeiro e para o mês de fevereiro. Tá? Então, se eu for usar aqui para o mês de janeiro o K2O, que eu preciso de potássio para o mês de janeiro, nós vamos dizer que o meu cloreto de potássio, com 58% de K2O, 100 gramas dele, me dá 58 gramas de K2O. Como a minha cultura precisa de 40 gramas de K2O por cova, então serão necessários nesta cova aí, né, em cobertura, 69 gramas de cloreto de potássio. E para minha interpretação e visualização, como que nós vamos fazer aqui? Então nós vamos sugerir esta recomendação aqui. Para o mês de janeiro, para o mês de outubro, nós vamos precisar aí de 100 gramas por cova de sulfato de amônio ou 46 gramas de ureia. Mesma coisa para janeiro, mesma coisa para fevereiro. Para o mês de abril, nós vamos precisar aqui de 200 gramas de sulfato de amônio ou 91 gramas de sulfato de ureia. Então, observe que nós não vamos jogar os dois juntos. É um ou o outro. Né? Vai depender da disponibilidade que você tiver na propriedade. E para o mês de janeiro, juntamente com o sulfato de amônio ou com a ureia, nós vamos adicionar aí 69 gramas de cloreto de potássio, apenas para o mês de janeiro. E quando que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos fazer na projeção da copa, em forma de coroa. Uma vez que nossas plantinhas já estão lá, nós vamos fazer essa aplicação nessas dosagens desses fertilizantes, na minha cultura já implantada até o mês de abril. Com isso, nós finalizamos a nossa adubação de cobertura, aquilo que nós chamamos de pós-plantio. Bom, decorrido um tempo, a nossa lavoura estará vigorosa e entrará em frutificação, ou se a minha lavoura já estiver em frutificação, nós vamos fazer aqui também a nossa adubação. Então, necessariamente, nós vamos continuar precisando na nossa análise de solo. E para isso, nós vamos fazer uma interpretação com base na minha tabela de recomendação. Então, o que nós vamos ver aqui? Seguindo o nosso manual, está aqui a nossa tabelinha no nosso manual, né, indicando que é uma adubação de frutificação. Então, nós temos que fazer a nossa interpretação também dos níveis de P e nível de K para cada uma das classes, para que eu consiga fazer as minhas recomendações. Então, inicialmente, nós vamos observar que o meu nitrogênio será 20 gramas por planta para o mês de outubro, 30 gramas por planta para o mês de dezembro e 30 gramas por planta para o mês de fevereiro, isso para o nitrogênio. Porém, para o fósforo e o potássio, eu tenho que fazer a classificação. Observe que a minha tabela aqui, ela dá uma indicação
de onde deve ser a minha interpretação. Aqui ele já está sugerindo que eu faça a interpretação com a tabela de interpretação que é disponibilizada no capítulo 5 do nosso manual. Então, qual é essa tabela? Essa daqui. Ela é a mesma tabela que nós interpretamos anteriormente, porém, observe que os níveis de disponibilidade são bem menores do que nós temos anteriormente. Então, como que nós vamos fazer aqui a nossa interpretação? O mesmo procedimento. Então, vamos aqui só para nós observarmos, né? Pegando aqui a camada de 0 a 20, que nós estamos lidando com adubação, né? Vamos verificar o fósforo remanescente, uma vez que eu não tenho o teor de argila. Então, nós temos aqui 16,61. 16,61 está aqui, de 10 a 19. Beleza? Então, quanto que vale o meu fósforo disponível? Meu fósforo disponível vale 20,52. Então, nesta linha, eu vou tentar localizar o 20,52. Então, nós vamos passando. Olha, 20,52 está muito bom. Beleza? 16,61, de 10 a 19. Fósforo disponível 20,52. 20,52 é maior que 17,5. O meu potássio, nós temos ele aqui de 75,2. Ele encontra-se aqui, 75,2. Porém, ele é bom. Então, se para o mês de outubro vão 20 gramas por planta de N, para o meu fósforo, que é classificado como muito bom, eu não tenho a classe muito bom. Então, nós vamos aqui para o boa. Seria 10 gramas. E o meu potássio também foi classificado como bom. Então, nós vamos ter aqui 10 gramas também. Então, como fica a indicação para o mês de outubro em cobertura para a minha cultura? 20 de N, 10 de P2O5 e 10 de K2O. Agora, nós temos que ter muita atenção ao nosso manual. Então, veja aqui o que ele está dizendo aqui para a gente. Encontrando pela análise de solo teores de fósforo ou de potássio em baixa disponibilidade, usar o total da adubação estabelecida. Se em teores médios, aplicar 2/3 da adubação. E, se em teores bons, adicionar 1/3 da adubação recomendada nas tabelas. Bom, nós encontramos lá o que? Teores bons. Então, quanto que nós vamos ter que jogar dos valores da tabela? 1/3. Então, como que fica a nossa recomendação? Nós vimos aqui que não fala nada do nitrogênio lá, né? Então, nós vamos continuar com 20. Mas o meu fósforo foi bom e o meu potássio também foi bom, então nós vamos ter que jogar 1/3 desse indicado aqui. Então, como que vai ficar o nosso quadro de recomendação para frutificação para toda essa tabela? Então, nós vamos observar que para o potássio vai ser 10 todos os meses, certo? Fósforo vai apenas no mês de outubro, mais nada. E nitrogênio, essas recomendações aqui, ó, 20, 30, 30. Então, como que nós vamos ter aqui então? O nosso quadro de recomendação vai ficar desse jeito. Para nitrogênio, 20 gramas por planta para o mês de outubro, 30 gramas por planta para o mês de dezembro e 30 gramas por planta para o mês de fevereiro, isso para o nitrogênio. Para o fósforo, nós vamos aplicar aqui 1/3 da recomendação, uma vez que o nosso fósforo foi enquadrado como bom, e nós vamos aplicar também aqui 1/3 do meu potássio, uma vez que ele também foi classificado como bom. Como ele estava indicando 10 gramas por planta, tanto para fósforo quanto para potássio, 1/3 de 10, nós vamos adotar aqui 3,33. Então, fica assim feita a nossa interpretação e a nossa recomendação para a necessidade de NPK para a nossa cultura em frutificação. Então, como que nós vamos fazer? Tem outra observação aqui importante, né?
aplicar o adubo nitrogenado, de preferência a ureia em cobertura. Todo ele até 1 metro da linha da projeção da copa. Então, o que o manual está dizendo? Dê preferência à ureia. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar a ureia. Nós não vamos aqui agora fazer a sugestão do sulfato de amônio. Então, como que fica a nossa recomendação? Bom, a ureia com 44% de nitrogênio, 100 gramas dela me dá 44 gramas de N. Como para o mês de outubro eu preciso de 20 gramas de nitrogênio, serão necessários então para este caso aqui 46 gramas de ureia. Considerando aqui o meu superfosfato simples, com 18% de P2O5, serão necessários 3,33 gramas de P2O5. Sendo assim, eu vou precisar de 19 gramas de superfosfato simples. E para o cloreto de potássio, com 58% de K2O, respeitando também o 1/3, né, que está sendo indicado de acordo com os níveis de fertilidade e disponibilidade que for encontrado, serão necessários aqui 6 gramas de cloreto de potássio. Bom, e aí nós vamos ter a seguinte distribuição. Então, sabendo que eu vou usar ureia, superfosfato simples e KCl, nós vamos ter essas recomendações aí para cada um desses fertilizantes durante esses períodos que nós temos de aplicação para nossas lavouras. Então, ou seja, para o mês de outubro, eu vou adicionar, em cobertura 46 gramas por planta de ureia, 19 gramas por planta de superfosfato simples e 6 gramas por planta de cloreto de potássio. Para o mês de janeiro, apenas nitrogênio e potássio, sendo 69 de ureia e 6 de cloreto de potássio. E para o mês de fevereiro, 69 gramas por planta de ureia e 6 gramas por planta de cloreto de potássio. Que forma que eu vou aplicar isso? Na projeção da copa, respeitando uma distância para que esses fertilizantes não entrem em contato com a planta, evitando assim queimas da nossa planta. Então, o que nós tínhamos aí de recomendação para nossas culturas é isso. A ideia agora é que vocês busquem essas informações de posse de uma análise do solo e, de preferência, se for possível, a aquisição do manual do Quinta Aproximação facilita a vida prática de cada um de vocês. O que eu tenho para apresentar para vocês é esse modelo sobre a adubação da cultura do mamoeiro, que vocês possam tirar suas dúvidas sempre que elas surgirem. Nós estaremos aí para tentar atender a todos da melhor forma possível. No mais, isso aqui se aprende-se com prática, fazendo isso repetidas vezes. A sugestão que eu dou para vocês aqui seria fazer a cópia desta análise de solo, e que foi projetada aí, e tentar resolvê-la, para ver se consegue chegar aos mesmos valores. No mais, um abraço a todos e tenham bons estudos. Estamos aí para tentar tirar a dúvida de cada um de vocês. Até mais.